outro ponto que é importante a gente colocar é que, assim, é, a pessoa que tem maturidade emocional não significa que ela não fica com raiva, não significa que ela não fica triste, né? Então, assim, a maturidade emocional está relacionada à forma com que a gente lida com as nossas emoções, Exato. né? Isso. Então, assim, a pessoa que tem maturidade emocional, ela pode ficar com raiva, ela pode, entende? Mas a questão é que ela lida com isso, né? E não transfere isso para as outras pessoas, né? E junto com isso, a gente pode colocar também que, assim, a pessoa, né, além de lidar com as suas emoções, a pessoa que tem maturidade emocional, ela também tem um trato bacana com as pessoas, né? A forma com que ela trata as pessoas também demonstra muito da maturidade emocional dela, né? Não sei se a gente já, não sei se a gente já viu, né? Não sei se você já viu, aliás, Ana, pessoas assim que, né, quando estão nos lugares, sai dando patada em todo mundo, né? E sim, muito. E de mau humor e, sabe, tem aquelas pessoas assim, sabe, que entram nos locais e aí fala assim, nossa, fulano tá aqui, fulano chegou, né? Então essas pessoas não têm, né, maturidade emocional, né? Então, é, então assim, a questão, né, da maturidade emocional está relacionada com isso também, né? Como a gente trata as pessoas. Eu vejo que geralmente é uma das coisas, né? Aquela pessoa que é muito explosiva, né? Que ela briga, que ela fica brava, né? Geralmente, quando alguma coisa não sai do jeito que ela quer, é importante entender que é uma maneira do quê? Dela não ser atacada, né? Porque enquanto eu ataco o outro, automaticamente eu não abro espaço para o outro me atacar. Né? E quem que fica bravo, se a gente for analisar? Quem que fica muito bravo, quem que fica muito com raiva quando quer alguma coisa e não consegue? É a A criança. criança, claro. É a criança, quando você não dá para a criança o que ela quer, ela fica brava, né? Fica muito brava. Então tem determinadas situações que quando a pessoa se comporta dessa forma, é importante entender isso, que isso é uma imaturidade da parte Uhum, dela, né? sim. E aí, o que que acontece? Os maduros emocionalmente ao redor, em muitas situações, acaba se calando. E automaticamente ela entende que eu ganhei a situação. Ninguém falou nada, então é porque eu tenho razão, ou porque ficaram com medo de mim, ou porque sabe que eu falo, né? Qual é a frase? Eu não tenho papa na língua, o que eu tenho que falar eu falo mesmo e não mando recado, Uhum. não é? É. Quanto que na realidade as pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa, ela se calou por quê? Porque ela entende que não vale a pena discutir naquele momento por aquele assunto daquela forma, né? Que é uma situação que ela conseguiria, né, resolver de uma maneira diferente, através de um diálogo, né, através de uma conversa saudável, não de uma agressão verbal, não de uma briga, de uma discussão, né, do momento de fúria ali daquela pessoa, de estresse. Uhum. É, assim, a gente, né, fica pensando em muitas situações que a gente vive isso, né? Enfim. E eu já questiono vocês também, né, a respeito desses pontos aí. Vocês já devem ter visto pessoas que são assim, enfim, né? Então fala que tem um gênio forte, né? Mas é imaturidade emocional, gente. Tá? É imaturidade emocional e às vezes a pessoa, né, tá lá e teve um dia ruim, mas, né, ela não precisa descontar nas outras pessoas, né? E é importante entender o seguinte: eu sou assim, mas eu posso mudar, né? Porque eu escuto muito essa frase, eu sou assim. Mas você pode mudar. A partir do momento que você quer, você pode mudar. Uma pessoa que é imatura emocionalmente hoje, não significa que ela vai ser a vida toda. Isso depende dela. Dela reconhecer o nível dela de imaturidade, entender que a idade física dela não está sendo compatível com a idade emocional e que ela pode amadurecer, ela pode evoluir dentro desse contexto. A partir do momento em que você começa a se questionar, né? Isso que eu estou fazendo tá certo? É assim mesmo? Eu devo agir desse jeito nessa situação?
né, você vai entender que muitas coisas vão começar a mudar na tua vida. Muitos comportamentos. Uhum. É importante, né? Essa coisa de como você lida com as suas emoções, né? Se você não tinha parado para pensar ainda, começa a pensar, né? Porque as nossas emoções influenciam completamente nos nossos comportamentos, né? Então, assim, muitos dos nossos comportamentos são motivados pelas emoções, né? Tem dia que você tá todo atrapalhado, já viu isso, né? Tá todo atrapalhado, faz tudo errado, mas é um dia que você tá assim, sabe? Com um monte de coisa na cabeça, que tá passando um monte de emoções dentro de você, né? E aí, sabe, a gente começa a fazer coisa que é meio involuntária, né? Às vezes, igual eu, esqueço o celular em tudo quanto é lugar. Coloca o celular no bolso e fala com o celular do lado é o dele. Também, né? Enfim, né? Aconteceu isso aqui agora, gente, viu? Minutos atrás. Minutos atrás, tá? Então, a gente lida todo tempo, né? Com as nossas emoções, né? E isso também influencia muito os nossos comportamentos, né? Com certeza. Então, assim, se você vê uma pessoa que tá, né, às vezes tá maltratando outra pessoa, né? A questão é que ela não sabe lidar com as próprias emoções, né? A culpa não é nem da outra pessoa. Por mais que a outra pessoa tenha te feito algo, né, isso não é motivo de você chegar e tratar mal, né? Enfim. Eu acho que é importante isso, né? Quando a pessoa acaba misturando as coisas, né? Então, de repente, aconteceu uma coisa no meu dia, naquele momento, e eu não estou bem, eu não estou legal, né? E eu acabo transferindo isso para minha vida, para as outras pessoas, né? Aí eu quero descontar o que aconteceu comigo nos outros, né? Ou o pai que chega em casa bravo do trabalho, porque aconteceu uma coisa que chateou ele, com raiva, não é? E aí ele muda o comportamento dele naquele dia e acaba transferindo, descontando no filho, na esposa, não é assim? A mãe também, porque isso não acontece só com o pai, acontece com as mães também. Elas chegam cansadas do trabalho e saem xingando, né? Acabando com todo mundo, né? Então, assim, é importante você entender. Se o meu dia não foi legal, se aconteceu alguma coisa que me chateou, se hoje eu já não acordei legal, né? Eu não posso sair dando patada em todo mundo, né? Jogando para as pessoas aquilo que eu tô sentindo de uma forma agressiva. Porque isso aconteceu comigo e não foi o outro que causou isso em mim, né? É importante vocês entenderem isso. E às vezes, né, é importante você entender o quê? Às vezes não, é sempre, deixa eu corrigir a minha frase aqui, sempre é importante entender o quê? Que você partilhar o que está acontecendo é maturidade. Então, você chegar e falar para a tua família, olha, hoje o meu dia foi cansativo, o meu dia foi chato, aconteceu isso e isso. Eu entro dentro do carro, pego meu filho, na minha mãe, entro dentro do carro e ele fala assim para mim, e aí, mãe, como foi o seu dia? Eu acho isso mega maduro da parte dele. Me conta como foi o seu dia, né? Então é importante isso. Isso significa o quê? Empatia. Eu estou preocupado com a minha mãe. Eu estou preocupado se ela está cansada. Você está muito cansada hoje? Trabalhou muito? Ele faz essas perguntas para mim, né? E aí eu relato para ele como foi o meu dia. Eu sou muito sincera com ele. O dia que eu estou cansada, eu falo para ele que eu estou cansada. O dia que eu não estou, eu falo e também pergunto para ele: e o seu, como que foi? Me conta. E aí ele começa a relatar tudo o que aconteceu no dia dele. Então, assim, é importante isso. Ao invés de você descontar no outro, você partilhar com o outro um sentimento que você está sentindo naquele momento.